Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula de fatorial, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre fatorial. A definição de fatorial é aquele famoso ponto de exclamação que muita gente olha e não sabe qual que é a definição, para que serve e como utilizar. Então vem comigo que a gente vai conhecer qual é a definição de fatorial. Sendo n um número natural maior e igual a 2, aqui a gente tem uma condição que o fatorial ele tem que ser maior ou igual a 2. Defina-se o fatorial de n pelo produto de n e todos os seus antecessores até 1. Ou seja, o que significa isso, pessoal? A gente vai pegar o fatorial de n, por exemplo, o número 3. Então a gente vai iniciar de n, ou seja, de 3, e vai fazer os fatores, né? Por isso que vem da palavrinha fatorial, de fatores, da multiplicação. A gente vai fazer essa multiplicação até chegar ao número 1. Como assim, professor? A gente vai começar pelo 3 e vai desenvolver seus fatores até o número 1, ou seja, utilizar os seus antecessores em fatores, beleza? Por exemplo, a gente utiliza o número 3 e a gente vai fazer os fatoriais dele. Então a gente vai iniciar pelo 3 e vai multiplicar por cada antecessor até o número 1. Como assim, professor? O 3 é o próprio n, o seu antecessor de 3, 2, antecessor de 2, 1. Opa, cheguei no 1. É o que fala a definição. A gente vai utilizar todos os seus antecessores até o número 1. Beleza, galera? Então, pessoal, a gente tem essa condição aqui, ó, que o n tem que ser maior ou igual a 2. Por que o n tem que ser maior ou igual a 2? Igual a 2. Vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a fórmula geral de fatorial, se você pegar um n qualquer, ou seja, um número qualquer, por exemplo, 3, você vai começar dele. Então, por isso que a gente iniciou por n. Como diz a definição? Como a definição fala, multiplicar, ou seja, fazer o fatorial dos seus antecessores. Então a gente vai desmembrar. Se eu tirar de n 1, vai ficar n menos 1. De menos 1, se eu tiro menos 1, aí eu já chego no n menos 2. Agora, porque n menos 1 com menos 1, menos 2. Agora, de menos 2, se eu retiro 1, menos 1, por que menos 1? Porque menos 1 na matemática significa o antecessor, beleza? Então, quanto que é menos 2 menos 1? Menos 3. E de menos 3, professor? De menos 3 a gente também vai tirar 1, para a gente ver. A gente chegaria no menos 4 e assim sucessivamente até eu chegar no último, né, que seria o número 1, por definição, galera. Então é muito importante a gente aprender a fazer esses desmembramentos, por quê? Para a gente utilizar nas simplificações. Então fica de olho aí nessa parte, beleza, galera? Então, pessoal, por que? Agora a gente vai voltar aqui, ó. Por que o n tem que ser maior ou igual a 2? É simples. O n seria o 0 e o 1. Se a gente pensar, qual é o número, qual que é o antecessor natural de 0? Não tem. Então, essa regra, pessoal, ela se aplica a partir do n maior ou igual a 2, porque não tem como eu aplicar no n igual a 0, porque a gente não vai ter um antecessor natural. Pessoal, por isso que o fatorial de 1 é 1. Ele não vai ter outros antecessores, somente o próprio 1. Então, por definição, a gente sabe que o n fatorial de 1 é igual a 1. Então, professora, como é que faz fatorial aí utilizando números? Porque com números eu entendo melhor. Então vem comigo aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês como é fácil. Então, guardando que a gente vai utilizar o próprio n, ou seja, o próprio número, e vai fazer os seus fatores, vai fazer essa multiplicação pelos fatores até o número 1. Beleza, galera? Então vem comigo aqui no quadro. Por exemplo, a gente tem 3 fatorial. Por definição, a gente faria, começando pelo próprio, 3 vezes os seus antecessores até o número 1. Prontinho, eu comecei pelo próprio n e fui fazendo seus fatores até o número 1. Agora fica simples, somente multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. E como ficaria o fatorial de 2? O fatorial de 2 ficaria 2, o próprio n, vezes o seu antecessor, 1.
fatorial de 2 ficaria 2. Como ficaria o fatorial de 1? O fatorial de 1 seria ele mesmo, n, vezes o seu antecessor. Ou seja, eu tenho que andar até o seu antecessor. Só que a definição fala que eu tenho que ir até 1. Então, a gente só tem o próprio 1, beleza? Então, por isso que o n fatorial de 1 é igual a 1. Então, pessoal, vamos chegar ao n fatorial de 0 igual a 1. Para fazer essa demonstração, eu vou mostrar para vocês uma relação matemática simples, que todos podem entender, para a gente chegar na conclusão que o n de fatorial de 0 é igual a 1. Por exemplo, eu tenho o número 5. Se eu quiser escrever o número 5 de outra forma, eu posso fazer isso aqui, ó, 6 vezes 5 e dividir isso tudo por 6. Utilizando a regra de simplificação de fração, eu posso simplificar esse 6 por esse 6, onde eu vou chegar no número 5. Então, qual foi essa relação que eu utilizei aqui? Simples. Eu multipliquei pelo seu sucessor e dividi ele para simplificar e retornar. E cheguei na mesma conclusão, ou seja, no mesmo valor. Então, não alterou em nada. Vamos fazer a mesma forma aqui? Vamos pegar o sucessor de 3, ficaria 4 fatorial dividido por 4. Eu tenho, desmembrando 4 fatorial, a gente tem que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4. Então, por simplificação, eu posso simplificar e eu vou chegar no 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, fatorial de 3. Isso é igual ao próprio fatorial de 3. Ok? Utilizamos o mesmo princípio. Vamos pegar o sucessor de 2, fatorial de 3, dividido por 3. Desmembrando esse fatorial, a gente sabe que ele é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3, então eu consigo chegar no próprio fatorial, porque 2 vezes 1 é o fatorial de 2. Então, eu cheguei no próprio fatorial de 2. Vamos desmembrar o 1 da mesma maneira. Então, o sucessor de 1 é 2. Então, 2 fatorial dividido por 2. Desmembrando esse fatorial, eu ficaria 2 vezes 1 dividido por 2. Fazendo a simplificação da fração, eu tenho que é igual ao próprio 1 fatorial. Então, o fatorial de 1 é igual a 1. Agora, vamos fazer o fatorial de 0, pessoal. O fatorial de 0 eu vou colocar aqui embaixo. Então, o sucessor de 0 seria fatorial de 1 sobre o próprio 1. O fatorial de 1 é igual a 1. Então, se o fatorial de 1 é igual a 1, dividindo 1 por 1, então eu chego que o 1 dividido por 1, a gente sabe que é 1. Então, a gente consegue demonstrar que o fatorial de 0, ele é igual a 1. E também o fatorial de 1, ele também é igual a 1. Ok, galera? Então, a gente demonstra que o fatorial de 0, ele é igual a 1. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí a demonstração. Depois vocês voltem, tenta fazer novamente sozinho para ficar top aí em fatorial. Então, vem comigo aqui no quadro que a gente vai ver como isso é cobrado, como a gente resolver as equações e como a gente vai desenvolver aí
as várias possibilidades que tem os exercícios de fatoriais.